Daniel Vorcaro tem conversado mais com os advogados, conversado mais com a defesa, depois que o ministro André Mendonça permitiu que ele se reúna 6 horas por dia com os advogados. Jonas, primeiro, 6 horas é bastante coisa para ser conversada, e aí já emendo contigo se isso tem a ver com delação premiada. Elisa, ótima nova semana para você, para quem está acompanhando a gente. É um tempo bem considerado, né? E é muito maior do que o tempo já previsto antes. Era 1 hora por dia. O Daniel Vorcaro, que está ali na Papudinha, anexa ao Complexo da Papuda, conversava com seus advogados. Mas a defesa dele pediu ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que precisava de mais tempo para conversar com o cliente, preparar o Daniel Vorcaro para a rodada final, em tese, de depoimentos à Polícia Federal e também para ter mais informações para tentar uma reabertura de negociação para uma colaboração premiada. A defesa não fala mais a palavra delação, mas sim uma colaboração. É uma questão técnica, jurídica, um pouquinho diferente, mas é ele falar, passar informações à Polícia Federal e ter algum benefício em troca, uma tentativa de colaboração. Tanto que o novo advogado do caso, o Daniel Bialski, entrou mais ou menos tem 3 semanas na causa Daniel Vorcaro, vai tentar essa semana mais uma vez uma reunião com o ministro do caso, o relator, que é o André Mendonça, e também com a Polícia Federal, nessa tentativa de reabertura aí das tratativas para uma colaboração. Nesse momento, com essas 6 horas por dia agora, que já estão em vigor, Elisa, conversei com alguns policiais, inclusive ali na Papudinha, e eles dizem o seguinte: o Daniel Vorcaro nem é mais visto ali na ala especial onde ele está. Passa o dia inteiro na conversa com seus advogados, passando informações, recebendo orientação. Tanto que, nessa intensificação de conversas, na semana passada, na quinta-feira, o Daniel Vorcaro tinha uma oitiva, um interrogatório previsto na Polícia Federal e foi suspenso, porque a defesa disse: estamos conversando com o nosso cliente, preparando o Daniel Vorcaro para mais para frente. E outro, hoje também, segunda-feira, tinha um novo depoimento previsto para o Daniel Vorcaro, que também foi suspenso, a pedido da defesa, que diz: estamos com mais tempo conversando com ele, a partir dessa força-tarefa, pode-se chamar assim, vamos ter elementos e aí sim ele vai poder falar o que a investigação quer ouvir do ex-banqueiro do Banco Master. Ainda há um terceiro depoimento previsto para o fim dessa semana também e a expectativa da defesa é que também seja adiado. Tudo isso chegando até o ponto em que o Matheus Teixeira trouxe para a gente desse adiamento e um pedido de mais tempo da Polícia Federal. Outros depoimentos, tanto do Augusto Lima, do senador Jacques Wagner e agora do Daniel Vorcaro também, foram adiados, suspenso, sem nova data. Tudo isso levou então a Polícia Federal a pedir ao Supremo Tribunal Federal mais tempo para finalizar pelo menos um dos 5 inquéritos que tramitam ali na coordenação de combate ao crime organizado e corrupção dentro da Polícia Federal. Mas há um outro ponto também importante, Elisa, que além do Daniel Vorcaro, essa decisão de 6 horas por dia com os advogados também saiu para o ex-presidente do BRB. Você estava comentando sobre ele e com o Matheus Teixeira. Ele também está na Papudinha, numa sala separada ali pela Polícia Militar e também está 6 horas por dia conversando com seus advogados. Ele também já teve uma proposta de colaboração premiada rejeitada formalmente e o Daniel Vorcaro também, mas os dois estão ali nas tratativas com seus advogados que estão fazendo um rearranjo da estratégia daqui para frente com a investigação da Polícia Federal. Havia uma expectativa da PF de finalizar um inquérito, pelo menos, agora em agosto, agora passou para setembro, tudo depende então do que está sendo analisado pela Polícia Federal, mas também em relação aos depoimentos. Um adiado, um segundo adiado, está tudo sendo adiado, mas também tem um ponto que aí é crucial, uma tentativa de reabertura das tratativas para uma colaboração. A defesa do Vorcaro quer. Ele, segundo a defesa, também quer. Agora é saber se a Polícia Federal também vai querer, Elisa. E qual vai ser a reação, né? De, nossa, mas você já sugeriu tantas vezes, por qual motivo tal informação não apareceu antes? Por qual motivo pode ser que apareça agora? Por enquanto, então, Daniel Vorcaro permanece aqui no complexo penitenciário,
como ele Jonas estava explicando para a gente, aqui em Brasília, né? Tem a unidade de internação provisória, aí tem a penitenciária do DF, depois tem as outras unidades, aí tem também o centro de detenção provisória. Isso aqui é todo complexo, que é o complexo da Papuda e onde tem também a Papudinha. É aqui que permanece o banqueiro que causou todo esse auê na República. Clarissa, dentro desse menu, desse cardápio de sugestões, você apurou que o Vorcaro deve detalhar a defesa, a relação com políticos, mas vai de fato avançar em mais nomes? Elisa, a gente tinha antecipado esse pedido da defesa do Daniel Vorcaro para estender o tempo de visita lá atrás já. E toda a estratégia que está sendo desenhada pela nova defesa de Daniel Vorcaro vai na linha de aprofundar, entregar mais elementos que até agora não foram colocados na mesa dentro de uma negociação de delação. A defesa, claro, ainda precisa mapear exatamente tudo o que é possível incorporar a esta terceira tentativa de firmar uma delação premiada, uma colaboração que beneficie Daniel Vorcaro. E o primeiro passo para isso é justamente colher em detalhes absolutos tudo o que ele tem a dizer sobre a crise do Banco Master. Existe um entendimento muito pacificado entre os advogados de Daniel Vorcaro de que ele tem mais elementos a fornecer à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, que existem mais nomes. Sim, mais informações. Se mais nomes, eu não sei te dizer. Por enquanto não sabemos. Mas eles estão convictos de que tem mais informações. E aí veio então essa ideia pedida pelo advogado Daniel Bialski de pedir ao André Mendonça a extensão do tempo de visita, porque o argumento eu tenho um tempo muito curto, os advogados têm um tempo muito curto para dialogar com Daniel Vorcaro, portanto, é fundamental estender esse prazo. Quer dizer que os advogados vão ficar lá 6 horas sentadas com Daniel Vorcaro todos todo os dia? dias? Não necessariamente. É claro que a ideia ali é traçar uma estratégia, redesenhar uma estratégia. Então, claro, esse tempo vai ser aproveitado ao máximo, mas ele pode vir de várias formas. A ideia é que o canal esteja aberto para esse diálogo, para que esse diálogo se dê de maneira mais intensa. Então, esse é o primeiro passo para que Daniel Vorcaro possa apresentar os elementos a serem avaliados pela sua nova defesa. Defesa esta que foi integrada agora por Daniel Bialski, mas que conta ainda com toda a gama de advogados que trabalham com Sérgio Leonardo, que é advogado próximo da família, que também vai fazer todo esse diagnóstico junto com Daniel Bialski. Então a ideia é que eles colham todas essas informações nos mínimos detalhes para depois avaliar quais são os elementos que conseguiriam subsidiar uma delação, uma proposta nova de delação. Então, tem um passo a passo a ser seguido. A própria defesa não está dizendo, pronto, eu vou vender terreno na Lua para o Daniel Vorcaro e dizer, olha, todo mundo recusou as suas delações, mas agora vamos inventar uma nova forma que vai dar certo. Não é isso. A avaliação é que há sim mais elementos a serem apresentados que podem ser valiosos para as autoridades brasileiras e que não foram levantados ou mapeados pelas defesas anteriores. Então a ideia é aprofundar, tirar tudo. E isso passa, obviamente, pela relação de Daniel Vorcaro com integrantes do meio político. Se vão surgir novos nomes que não surgiram até agora, se vão ser trazidas novas informações à luz que sejam relevantes para as autoridades, a gente ainda não sabe, vai depender desse diagnóstico que vai ser feito pelos advogados, pela nova defesa, agora integrada ali também por Daniel Bialski. O que é claro a defesa tem clareza de que Daniel Vorcaro quer colaborar. Acredita que as estratégias anteriores falharam em algum momento e que ele teria elementos suficientes para convencer a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal a mudarem de opinião. Você acha que o tempo também, a exaustão, você está lá fechado, preso, ansiedade e tudo mais, isso pode também acabar facilitando com que ele queira delatar mais? Assim, o sofrimento de estar preso pode também colaborar? O que tem é uma especulação no meio político de que ele teria retido informações, Elisa, com a esperança de ser salvo pelo sistema. A gente ouve muito esse tipo de relato.
e que ele teria omitido parte das informações que ele teria para a Polícia Federal. E, inclusive, a gente viu, de fato, ao longo das investigações da PF, as informações que chegavam para a gente a respeito de uma proposta de delação, vira e mexe, vinha a Polícia Federal e dizia, mas isso tudo eu já tenho. O que tem de novo aí? Tem alguma novidade? Tem alguma coisa diferente que não veio a público? Ou então ele trazia poucas informações e a PF dizia, eu já tenho mais do que isso. Então, ele não está contando tudo. Então, toda a equação acaba sugerindo que poderia haver mais coisa. Mas se chegar depois e a defesa enxergar que não tem terreno, pode ser que essa proposta de delação não venha. Mas o objetivo é mapear tudo para viabilizar uma nova colaboração. Incrível, hein? Incrível o que é a certeza de que o sistema vai te salvar, né? Porque, Elijonas Maia, a nossa audiência cobre. Fala, vocês só falam do caso Lulinha, vocês só falam do caso Marco Aurélio. Porque é a novidade do momento, mas a gente não esquece dos casos antigos de corrupção também, como é o caso do Banco Master. E nós temos o Daniel Vorcaro ainda, não se sabe se vai delatar ou se não vai delatar. Ele tem feito uma força-tarefa, né, Elijonas Maia, e conversado com os advogados depois que o ministro André Mendonça autorizou o ex-banqueiro a ter 6 horas por dia de reunião com a defesa. 6 horas por dia com a defesa deve levar, eventualmente, a um acordo de delação premiada. Resta saber se vai ser uma delação premiada completa ou parcial, porque o ministro André Mendonça já reclamou. Não adianta vir com proposta querendo delatar uma parte do esquema e não ele como um todo. Uribe, e 6 horas por dia é muito tempo, né? É muito tempo. Antes o Vorcaro estava com 1 hora por dia com seus advogados e aí entrou o novo defensor, o Daniel Bials, que disse que era pouco tempo, pediu para o Supremo Tribunal Federal para ampliar esse período em que os dois estão juntos e o ministro, na sexta-feira à noite, a gente trouxe a informação aqui no site da CNN, despachou autorizando aí 6 horas por dia e a medida já está em vigor, inclusive, fui perguntar para alguns policiais ali na Papudinha, que é uma ala anexa ao complexo da Papuda, e eles falaram o seguinte, a gente nem vê mais o Daniel Vorcaro aqui nos corredores, ele passa o dia inteiro ali na sala especial que foi montada com os advogados dele. E aí, o entorno do Daniel Vorcaro está dizendo o seguinte, está conversando bastante com os seus advogados. E a primeira estratégia do primeiro ponto é, os advogados estão preparando o Daniel Vorcaro para a rodada de depoimentos na Polícia Federal. Na quinta-feira tinha um depoimento marcado e foi suspenso porque justamente o advogado disse para a Polícia Federal e para o Supremo, precisamos entender melhor a situação, já que entramos agora no caso, preparar melhor o Daniel Vorcaro para prestar informações e também para tentar aí reabrir um canal de negociação para uma colaboração premiada. Segundo a defesa, o Daniel Vorcaro quer colaborar, não delatar, apontar dedo para nenhuma pessoa, mas sim colaborar com a possível eventual retorno da transferência, dinheiro que foi fraudado, bilhões de reais, passar informações sobre bens no exterior também, como aquele avião de 120 milhões de reais que foi apreendido no Paraguai. A PF já sabe também que tem um iate e uma mansão na Alemanha e nos Estados Unidos, cerca de 500 milhões de reais, sempre na casa das centenas de milhões. Então, tudo isso. Agora, então, a defesa já está ali preparando também os seus depoimentos e tinha um depoimento hoje também, segunda-feira, do Daniel Vorcaro na Polícia Federal. Também foi suspenso porque a defesa pediu mais tempo, mais preparação e mais acesso a tudo que tem dentro da investigação da Polícia Federal. E essa decisão do ministro André Mendonça de 6 horas por dia também vale, sabe para quem? Para o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que também está preso ali na Papudinha. Cada um está em uma sala separada que foi montada pela Polícia Militar, não há gravação por conta do sigilo com o advogado, estão ali conversando diariamente para essa rodada final da finalização, expectativa da Polícia Federal de finalizar pelo menos um dos 5 inquéritos que correm ali em relação a isso. Você trouxe na semana passada que há uma expectativa de setembro até o primeiro turno, essa finalização. Então, tudo isso agora, dentro dessas 6 horas, estão sendo tratados e conversando bastante ali. Vorcaro, Paulo Henrique Costa e os seus advogados na Papudinha. Eu acho que o que eu entendi é o seguinte, o ministro André Mendonça deu uma última oportunidade. É agora ou nunca. Ou delata tudo ou não tem acordo de delação premiada, porque as provas vão muito além do que o próprio Daniel Vorcaro disse até agora.
Resta saber até quando vai essa paciência, porque, de fato, se ele não disser nada e se não aceitarem o acordo de delação premiada, finaliza o inquérito e envia para a PGR para saber se vai ter denúncia ou não. Eu vou incluir a Clarice Oliveira nessa conversa, Eli Jonas, porque a defesa do Daniel Forcaro pretende usar o tempo que foi ampliado para aprofundar a relação do empresário com políticos e autoridades, para que finalmente ele entregue mais do que entregou até agora, Clarice? Olha, Uribe, quando a gente trouxe lá atrás, né, essa informação de que a defesa de Daniel Forcaro ia pedir essa extensão do prazo, a gente já tem ali desenhada qual vai ser a estratégia dos advogados para aproveitar melhor esse tempo adicional que eles vão ter cara a cara com o ex-banqueiro. A ideia é, sim, tentar obter o maior número de detalhes possível sobre todas as relações do banqueiro com o meio político e com outras figuras que possam ter algum tipo de influência ou relevância no âmbito das investigações do caso Master. Tem, sim, uma avaliação interna de que Daniel Forcaro falou menos do que poderia falar. Porque a gente até já trouxe isso aqui ao longo da nossa cobertura no Bastidores CNN, do quanto existia ali no entorno de Daniel Forcaro uma expectativa de que talvez ele pudesse ser salvo pelo sistema, né? Essa referência costuma ser usada em mais de uma conversa reservada que a gente tem sobre esse assunto, de que haveria alguma esperança e por isso ele teria guardado, retido algumas informações nas primeiras duas tentativas de fazer uma delação premiada. E tem também uma avaliação de que houve problemas na forma, ou seja, não só no conteúdo, mas também na forma como foi negociada a colaboração até o momento. Então, antes de apresentar qualquer proposta formal nova ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, os advogados de Daniel Forcaro querem se sentar com ele para colher todos os detalhes, fazer mesmo um redesenho, um passo a passo muito detalhado de como se deu toda a rede do caso Master. A ideia é reunir todas as informações. Eu até já trouxe para a gente aqui no Bastidores e também no Live CNN a referência de que ele teria sido orientado até a tratar uma proposta nova de delação como uma espécie de confessionário, ou seja, tem que falar como vai falar para o padre, é para não esconder nada. A ideia é essa, o pano de fundo dessa negociação vai ser feita nesse sentido. Quer dizer que de agora em diante, Daniel Forcaro vai passar 6 horas por dia sentado ali na cadeira, grudado ali, só falando com os advogados indefinidamente? Não necessariamente. O que me dizem é claro que a ideia é aproveitar ao máximo esse tempo disponível, mas é claro de acordo com o desenho da estratégia. Os advogados também vão aos poucos utilizando as informações e reorganizando todo o plano de ação. Uma curiosidade que eu trago aqui para vocês, Uribe, é que os advogados fizeram de fato esse pedido para aumentar para 6 horas, como a gente já tinha trazido lá atrás, o tempo disponível com o Daniel Forcaro, mas nem a própria defesa estava ali com tanto otimismo assim, quanto à possibilidade de essa decisão ser tomada, ser referendada pelo ministro André Mendonça. Então, certamente isso é recebido como um bom sinal, uma boa vontade da parte da Justiça em relação à possibilidade de colaboração. A gente sabe que Daniel Bialski, o novo advogado que foi incorporado à defesa de Forcaro, ele vem com a ideia de restabelecer pontes com o Supremo Tribunal Federal, de reconstruir uma boa relação da defesa com o Supremo Tribunal Federal, aproveitando a relação anterior que ele já tem com o André Mendonça e também buscando abrir novas portas junto à PF e à PGR. É certo que isso vai ser possível? Não. É o conteúdo dessas reuniões que vai servir para subsidiar um novo plano de ação e, de acordo com as informações que vierem, aí sim os advogados, Daniel Bialski, a equipe de Sérgio Leonardo, vão decidir juntos se é o caso ou não de apresentar uma nova proposta, desde que ela seja, claro, muito robusta.